bem-vindos aqui ao perfil Francinaldo _ Metamédico. Aqui o nosso perfil, a gente traz para vocês o que há de mais relevante em termos de conhecimento. Oi, Roger, boa noite, meu caro. Boa noite, doutor Francinaldo. Me escuta bem? Muito bem, muito tranquilo. Tudo ok aí com o Perfeito. áudio. Muito, muito bom. Você está no Brasil ou está nos Estados Estou Unidos? nos Estados Unidos, estou aqui na minha terrinha mãe, né, em Fort Lauderdale. Ah, Aquele, que legal. aquele friozinho da Flórida que os floridianos acham que o mundo vai acabar, saem de pele para a rua e na realidade está 14, 15 graus. É muito Legal. divertido. Ah, rapaz, que bom, que bom. Eu estou dando aqui as boas-vindas ao pessoal. Então, pessoal aqui chegando, a gente está retomando, né, as nossas lives aí. Espero que todo mundo aí tenha tido um final de ano, nas comemorações de Natal, de Réveillon aí, das melhores possíveis, né? E claro, a gente tem que começar 2025 aí com o pé direito, com novas perspectivas, com novas ideias. Mas o final de ano aqui no Brasil, início de ano, em termos de notícias, em termos de É, questões econômicas, tem sido um tanto quanto desafiadoras. desafiadoras, para não dizer decepcionantes, né? É, E a gente tem acompanhado, vou dar aqui algumas notícias, né? Aumento da taxa de juros no país, né? Então, o pessoal que está aqui nos ouvindo, entendam o seguinte, todo esse... Vamos colocar bem o cerne aqui, viu, Roger, para o pessoal entender. Todo, sim, todo o nosso problema começa porque o nosso país, o nosso governo, o nosso estado gasta mais do que arrecada. Então, todo problema começa aí, né? é, E como ele gasta mais do que arrecada, ele precisa cobrir esse rombo que fica ano após ano aí, é, que beira aí os 500 bilhões de reais. é. Então, para fazer isso, ele só pode fazer três coisas. Ou ele aumenta a carga tributária, que vocês estão vendo aí com a reforma tributária, Que ele taxação está de fazendo. PIX, É, informações de cartão de crédito, etc. é, Ou ele imprime dinheiro, e aí quando ele imprime dinheiro, ele gera ele, inflação, porque aí aumenta a oferta é, da moeda e a moeda se desvaloriza. que ele Ou ele também está fazendo. que é o que ele está fazendo de fato, ou ele se endivida, vendendo títulos públicos no mercado, que já tem título aí para 2055 já, se eu não estou enganado, sendo Que ele negociado. também está Só, fazendo. É, ou seja, ele está fazendo tudo o que não deve, porque na verdade o que ele deveria fazer é cortar gastos. Se exatamente. cortasse gastos, É, como o nosso vizinho aqui na América do Sul tem feito, fantástico. É, claro que poderia ainda haver algum problema, porque as coisas não se resolvem de uma hora para outra, mas seria um sinal muito mais positivo para o mercado exato. o que está sendo feito. E aí, pessoal, o investidor, ele pensa assim, onde que eu vou colocar meu dinheiro que me dá mais segurança e proteção e rentabilidade, né? Então, se ele coloca o dinheiro dele numa moeda, num país onde não tem uma segurança jurídica, o governo faz o que bem quer, quando quer, não respeita determinadas regras, gasta mais do que arrecada, ou seja, É, uma é, chance grande aí de dar um calote, né? Ou é. alguma coisa do tipo. Ele vai pegar o dinheiro dele e vai para um local onde ele tenha mais segurança, né? E que lugar para ter mais segurança do que a maior economia mundial, né? Do que a Exatamente. economia É, americana, onde ela é assim, é. de longe, de longe, de longe, a melhor, a mais organizada, a que tem maior nível de segurança, a que tem apresentado maiores desempenhos, né? Então é Exato. natural que as pessoas fujam do real, ou seja, comecem a vender o real e comprar dólar, É, né? Então você vê o dólar se valorizando e o real se desvalorizando frente ao dólar. exato. Então, basicamente, para vocês entenderem o cenário. Por isso que eu escolhi o título da nossa live hoje, O Fim do Brasil. Porque se o Brasil continuar nesse caminho, É, não vai ter, vai chegar uma hora que a coisa fica impagável. é. E tem um problema também, viu, Roger? Se o governo aumenta a taxa de juro como ele está aumentando,
ele aumenta o tamanho da dívida dele, Com certeza. porque É. ele vai ter que pagar um juro maior em cima da dívida. Da Então, é um própria negócio que dívida. tem, né? É. Bem complexo. Muito complexo. Na E, verdade, perdão, não é pode tão continuar. complexo, né? Tem que reduzir gasto, não tem jeito, tem que É. cortar na carne. É É. assim, é complexo do ponto de vista político, que são Sim, medidas sim. antipopulares, não vai dar eleição, não vai ganhar voto, mas, É. cara, se não fizer É. isso, o país está caminhando para uma situação assim onde coisas piores poderão acontecer. E aí é Com claro certeza. É. que as pessoas vão buscar, ninguém vai querer afundar junto com o navio, a pessoa É. vai procurar outro porto seguro para colocar o capital. Então, por isso que eu coloquei essa questão assim, pessoal, para vocês entenderem o cenário. Aí é daí que vem queda da bolsa, aumento do nível de desconfiança dos investidores, fuga de capital, né? Massa que Saída de está pessoas, ocorrendo. né? Que é o que está acontecendo. Aí o Roger vai falar para a gente mais da experiência dele. Então, eu queria colocar esse Exato. cenário, pessoal. É. É claro, não é o fim do Brasil. O Brasil nunca vai acabar, Ainda mas é uma das 10 maiores economias do mundo, né? Então não vai acabar, mas existem problemas realmente no core, né? Na raiz do país, que exatamente. precisam ser cuidados com urgência, né? Isso é Com fato. urgência, É, é, exatamente. Aí eu quero agradecer a presença de todos aqui, o pessoal que já está aqui, né? A doutora Rose Claire, Giovanni, o Antônio Kreitz, grande amigo Antônio aí, viu, Antônio? Obrigado. Jeane, José Ari, meu primo Alan está aqui, obrigado aí pela presença de vocês. E eu vou pedir para vocês compartilharem essa live com pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês, para a gente é. trazer mais pessoas aqui para lá. Grande Antônio, estamos devendo aquela feijoada aí novamente aí em São Paulo. Quando eu for aí, eu vou estar aí dia 7 de fevereiro. Dá para a gente comer aquela feijoada aí, viu? Que é muito boa aí na capital paulista. E aí, então, pessoal, a gente chegou nesse ponto que chegou agora. É, e daqui temos que pensar aqui o que vai ser feito. Bom, nós não temos ingerência nenhuma sobre o governo. O governo vai continuar, pelo que eu vi, ignorando os números e fazendo o que ele acha que tem que fazer. Mas nós podemos fazer a nossa parte, cuidar do nosso patrimônio. E um dos caminhos mais eficientes para isso é começar, para quem não começou, para quem já começou, dolarizar o patrimônio, ou seja, diversificar geograficamente, buscar proteção fora do Brasil, hoje com o mundo globalizado do jeito que está. Esse é um caminho que, na verdade, ele não depende necessariamente de um cenário como esse, mas que certamente um cenário como esse, digamos assim, traz à tona, né, esse problema e acelera para muitas pessoas aí essa tomada de atitude. E é Muito por bom. isso, então, que eu trouxe o grande amigo aí, parceiro Roger Corrêa, ele que é Obrigado. expert em dolarização, já fez várias lives aqui com a gente, está sempre disponível, uma pessoa assim. Nós nos encontramos aí no ano retrasado em São Paulo, num evento. É uma pessoa que eu admiro muito e por isso a Obrigado. gente vai falar um pouco sobre a dolarização e as formas eficientes de fazer esse processo. Quem ainda não pensou Excelente. nisso, comece a pensar. Quem já pensou, mas não executou, comece a executar já, tá? E quem já está executando, se puder melhorar o que já está fazendo, comece, porque tem muitas maneiras eficientes de se fazer isso, tá bom? Exato. Então, Roger, vamos lá. Queria que você se apresentasse um pouco, porque a gente tem público novo, para a gente Sim. começar a falar um pouco da sua experiência nessa área. Oi, doutora Cristina Vendramini, obrigado pela presença aí, um abraço. E quem tiver dúvida, já coloque aqui, porque, olha, pessoal, o Roger é expert no tema, então aproveitar esse momento aqui com ele, eu sei que uma hora do tempo dele é extremamente valiosa, então aproveitem aí para a gente sugar aí tudo que puder aí dele, tá bom? Roger. Muito, muito obrigado, viu, doutor Francinaldo, pela oportunidade. É sempre um prazer fazer essas lives com você. Aproveitando que estamos aí na primeira semana de janeiro, então um feliz ano novo para todos vocês, para todos nós, que seja um ano com muita saúde, prosperidade, sucesso, tudo que a gente almeja na vida, né? Então, como o doutor Francinaldo falou, eu
eu sou um homem hoje com 52 anos de idade, cheguei nos Estados Unidos com 26, né? Então, a minha vida adulta foi em solo americano. Então, toda a minha experiência profissional foi nesse país maravilhoso na economia americana. Então, tenho aí 2 décadas no mercado financeiro norte-americano, fui alto executivo das praticamente as maiores seguradoras, as maiores instituições financeiras do planeta Terra. Fui vice-presidente de uma seguradora francesa chamada AXA, sem dúvida uma das maiores seguradoras, né? Opera em mais de 70 países. Internamente, eu trabalhei para seguradoras como New York Life, que é uma das maiores seguradoras de capital fechado nos Estados Unidos. E o foco do meu trabalho sempre foi o planejamento patrimonial de famílias brasileiras, né? Então, é isso que eu me especializei aqui nos Estados Unidos, é isso que eu faço há mais de 2 décadas, e como o doutor Francinaldo falou, é a mesma conversa que eu tenho há mais de 2 décadas. Quando é o momento certo de iniciarmos uma dolarização, né? Sabiamente, em 1994, foi a única época, né, no início da implementação do Plano Real, onde o real, por um período muito curto, para cada $1, ele valia 84 centavos de real. Então, foi o único período, E, né, de e foi alguns bem meses, curtinho, porque bem logo a coisa curtinho, degringolou. onde o real começou, obviamente, a se desvalorizar, e aí a gente pode ficar por horas falando dessas razões todas, as políticas fiscais, taxa de juros, enfim, né? Custo Brasil, risco Brasil e tudo mais que a gente já conhece, né? Que são conversas antigas, mas o que vale a pena a gente colocar em questão é, se nós olharmos de 1994, né, até agora, janeiro de 2025, 30 anos. estamos falando aí em 30 anos. A desvalorização do real frente ao dólar, tá, é de 638% ao longo dessas 3 décadas, né? Alguns sabidinhos, né, como alguns dos meus clientes, Roger, mas não dá, porque a gente tem que computar a inflação dos dois lados. Não, se a gente computar a inflação brasileira no período dos últimos 30 anos só colocaria o real em desvantagem, né? Porque a inflação americana, ao longo E, de 3 décadas, Roger, ela... deixa eu fazer uma colocação aqui para o pessoal, que ela é importantíssima aqui, pessoal, que é o quê? Veja, não é o dólar que aumenta, é o real que desvaloriza. Um dólar desvaloriza continua sendo um o dólar, pessoal. dólar. Isso é muito importante vocês entenderem, porque É, é, como é que eu falo, nem sei usar a palavra, mas existe um viés aí que é intencional, porque fica aquela ideia de que é algo muito semelhante à inflação. A inflação, os produtos aumentaram de preço, os produtos não não, aumentaram. É o seu exato, é o dinheiro poder de que vale compra. menos. Então, Exatamente. existe uma maquiagem aí semântica da coisa que é para Isso, você isso. não perceber o real culpado de tudo isso. É, Você achar que é o exato. empresário que é ganancioso, que é o governo americano que não quer É, que os outros países se desenvolvam, é, aquela ladainha de é, esquerdismo que a gente vê aí em muitos lugares. é, Mas, na verdade, pessoal, isso acontece por uma coisa bem simples. é. Nosso governo, nosso país gasta mais do que arrecada. Ponto Toda a final. raiz do problema é isso. Então, o real culpado de tudo isso é o próprio governo, que gasta mais do que arrecada, que não controla É, os gastos e aí acaba tendo que é, recorrer a essas é, medidas. Então, isso tem que ficar claro para vocês. Não é o é, dólar que aumenta, é, é é o isso. real que desvaloriza, É, principalmente pelo aumento da moeda, pela impressão de dinheiro no é mercado. Tá bom? Então, exatamente isso. fique claro. O Prontinho, Roger. Perdão. famoso, né? Não, e o famoso fantasma de qualquer economia, que é o fantasma da inflação, Inflação. né? É o fantasma do nosso poder de compra. E ao longo dessas décadas é o que a gente tem visto, não só uma desvalorização gigantesca do real frente ao dólar, mas o poder de compra do brasileiro no dia a dia, no ano a ano, tem sido cada vez mais arrochado. Então,
isso se torna um problema. Tá? Então, Exatamente. eu gosto sempre de trazer dados um pouco mais macroeconômicos, né? Então, a gente faz uma análise ah, na vida dos nossos clientes em geral. Então, eu começo falando um pouco. Existe um índice da Bloomberg, né? Um índice super conhecido chamado WCAU World. Ele é um índice que faz o quê? Ele pega com uma clareza muito próxima, né, do 100% todas as ações negociadas em todas as bolsas de valores do planeta Terra. Todas as empresas de capital aberto negociadas em bolsas, esse índice, né, que é o WCAU World, é avaliado, né, no índice da Bloomberg. Hoje, esse índice tem um valor de mercado, entre, de novo, né, tem a volatilidade do mercado natural, mas ele é um índice que gira entre 125 e 130 trilhões de dólares. Então, imagina uma pizza, onde o valor dessa pizza equivale a 130 trilhões de dólares. Né? Para curiosidade, se alguém quiser escrever ali no chat, a gente está tendo acesso, porcentagem ou qual valor vocês acreditam que os Estados Unidos sozinho possui numa pizza de 125, 130 trilhões de dólares? Alguém teria uma ideia desse valor? Vamos aguardar Vamos um pouquinho colocar ali, aí. doutor Feliciano, para ver se alguém chega próximo ou se realmente tem acesso a esses números, seriam maravilhosos. Vamos ver Maravilhosos. aí 5 segundinhos aí pro pessoal. 5, 4, 4, 3, 3. 2, 1. Depois o Tudo bem. pessoal coloca aí. Não tem Mas eu problema. vou chutar. Não, vou chutar não, que eu já conheço mais ou menos. É, Mas acredito aí que em torno de um terço. é Mas mais, né? é mais, Com né? os dados atuais, né? Atuais. Enfim, né? 2024 foi um ano fantástico, como a gente acompanhou para o mercado financeiro americano. Hoje, os Estados Unidos equivale a 68,5 trilhões de dólares dentro de uma pizza de 125 trilhões. Ou seja, praticamente 55% de todas as ações negociadas em todo o mundo fazem parte desse mundinho chamado Estados Unidos. Então, isso é realmente muito, muito expressivo. Né? E eu tenho uma tabela que eu já compartilhei em algumas lives, talvez quem já presenciou vai lembrar, onde mostra ali, né? Então vem Estados Unidos, depois vem China, aí vem Japão, né? Europa desenvolvida, e no final do meu gráfico ali, chega o Brasil, e aí vem a minha próxima pergunta, né? Dentro dessa mesma pizza de 125 trilhões, quanto vocês imaginam que hoje o Brasil equivale em termos de porcentagem ou em termos de valor real? Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma ideia aí? Mais uma vez. Podem 5, interagir conosco. 4, 3, 2, 1. Então, o número é 1,2 trilhões de dólares, ou seja, menos de 1% do que acontece no Brasil é a relevância comparado aos Estados Unidos e comparado ao mundo, né, do mercado financeiro. Então, quando a gente olha isso em termos de oportunidade, tudo isso que o doutor Fracinaldo está mencionando, a força, né, de uma economia como a dos Estados Unidos, vamos pegar, né, fazer algumas comparações básicas. Quanto vale a Apple hoje, né, a maior empresa de telefone do planeta Terra? Vale 3 trilhões de dólares. O PIB brasileiro, da nona maior economia do mundo, vale 2,3 trilhões. Ou seja, uma empresa americana, que é a Apple, vale uma vez e meia, né? Ou quase uma vez e meia, o PIB da nona maior economia do mundo. Então, você pega uma Tesla, vale mais de 1 trilhão de dólares. Você pega uma Exato. Amazon, vale 1,4, 1,6 trilhões de dólares. Então, assim, é realmente uma economia muito forte. E essa conversa de dolarização é a mesma que eu tenho com os meus clientes há mais de 2 décadas. Muito Tá? legal. Planejamento financeiro, planejamento patrimonial de sucesso, a gente precisa ter, sim, uma exposição numa economia, né, tão forte quanto é a economia americana. Né? Exatamente, Roger. Olha, falou tudo, pessoal. Olha, tem uns amigos aqui que estão entrando. Olha, o doutor Rufino está aqui, o doutor Tiago investe também. Sejam bem-vindos a Débora, o grande amigo Jean, também colega neurocirurgião aí em São Paulo, além de ser conterrâneo. Obrigado aí pela presença de vocês, tá? E a gente está falando aqui sobre
maneiras eficientes de dolarizar o patrimônio e se proteger de várias coisas, né? Principalmente do câmbio, das Exato. incertezas aqui do nosso país, enfim. É, é. E é bom ter vocês aqui, obrigado pela presença. E vamos compartilhar a live aí com pelo menos 3 pessoas do perfil, para a gente poder trazer um número maior de pessoas aqui para a live, tá bom? Fantástico. E, Roger, E, então você e já falou aí assim, pra gente da grandiosidade, né, do mercado americano. É um é, negócio surreal, é surreal. realmente. Só quem já negociou ativos ou quem atua no mercado que percebe a É, grandiosidade disso. é. Agora, questão de segurança, é, questão aí de seriedade, vamos falar É, assim, pouca interferência política, isso também muito conta, pouco. né, na hora de dolarizar. Demais, demais, demais. Até antes da gente chegar nessa parte mais técnica, eu ia falar um pouco. Vamos pegar os principais Vamos. índices. Por exemplo, o SP 500 americano, né? 2024, ele subiu 23,4%, ou seja, quase 24%. Se a gente pegar o índice da Nasdaq, né? As Uhum. ações de tecnologia De tiveram um tecnologia. ano absolutamente fantástico, subiu praticamente 30% em 2024. Né? E aquela pergunta que a gente faz para os nossos clientes, se a gente olhar o perfil do cliente que nós conversamos diariamente, qual é o telefone que a maioria dos brasileiros de sucesso utilizam? É o telefone da Apple. Né? Qual é o Exatamente. tênis que a gente vai correr no parque do Ibirapuera de sábado? É o tênis da Nike. Ou seja, como o doutor Facinal falou, nós estamos dolarizados diariamente em nossas vestimentas, os nossos carros e tudo que a gente faz. Mas aí vem aquela pergunta: nós temos ações da Apple no nosso portfólio? Nós temos ações da Nike no nosso portfólio? Nós temos ações do Porsche, enfim, É, do, navegando entre o consumo e investimento, a maioria de nós brasileiros, nós temos acesso aos produtos, mas, por outro lado, não investimos nas empresas. É não, difícil, nós ganhamos em real, mas com certeza. gastamos em dólar. A gente não sabe disso, É, mas a gente, ou sabe, mas ignora, mas a gente gasta em dólar, porque tudo que a gente tudo é consome é dolarizado. dolarizado. Ou seja, a gente ganha numa moeda fraca, mas Exato. gasta numa moeda forte. Ou seja, nós temos que começar a ganhar numa moeda forte também. E a Também. menos que alguém se disponha aí daqui trabalhar lá nos Estados Unidos, existem outras formas de se fazer isso, que é o que a gente está discutindo aqui, que o Roger vai falar para a gente É. daqui a pouco. E aí, voltando até, né, estamos falando dos índices americanos, né, num período curto de análise, 2024. Quanto fechou o Ibovespa em 2024 no Brasil? Menos Menos 10,36%, 10,36, quase menos 11%. Então, isso mostra, de novo, que a gente precisa diversificar. E quem já participou das minhas lives no passado, viu que eu tenho análises onde eu comparo o SP 500 com o Ibovespa em períodos da pandemia, em períodos de 10 anos, 15 anos, 20 anos, e sem exceções, ou sem exceção, o SP 500 demonstra uma performance real em dólar superior ao que a gente tem no Brasil. Então, difícil de entender porque nós brasileiros temos esse receio com a palavra dolarização. Sendo que a economia é muito maior, as oportunidades são muito maiores, a moeda é muito mais forte, a mas, é, segurança do país e tudo isso que a gente está mas trazendo para existe vocês. Né? uma, existe uma questão aí, como é que eu te falo? É questão de crença. Total. A gente ouve sempre falar, isso eu falo porque que quem investe lá fora está fazendo evasão de Imagina. divisas, está fazendo. Tá, É, não, mas existe existe essa essa coisa, eu acho que é até crença, existe. intencional, né? Esse receio da pessoa, se é legal, se não é, Isso, se está isso. correto, se não está. Então, isso é até bom É, a gente comentar, pessoal. vamos. Não tem nenhum problema você ter uma conta numa corretora americana e Americana. operar na É, Bolsa de Valores americana, ou você ter um seguro de vida nos Estados Unidos ou exato. fora do Brasil. É, Não tem nenhum problema do ponto de vista legal, é, desde que você informe
devidamente aí a Receita Federal, os órgãos competentes de que você está Exato. fazendo essas transações, É, tá? Claro, pessoal, tem pessoas, a gente sabe, que utilizam isso de forma ilícita, mas isso não quer. não Gente quer. ruim tem em todo lugar, não Em quer todo dizer que a gente lugar. tenha que É. ser igual, mas é E, totalmente legal, é totalmente lícito e é é, desejável que a gente é. faça isso, por conta E da diversificação até geográfica. falando um pouco mais, né, doutor Francisco, dessas estruturas internacionais, é muito comum a gente escutar de algumas famílias brasileiras, mas eu ouvi dizer que eu tenho que abrir uma estrutura offshore, né, num Uhum, desses paraísos, em BVI ou nas Ilhas Caimã, mas eu sei que alguns políticos brasileiros utilizam isso como evasão de divisas e é, são monstros, de novo, completamente distintos. A distinto. pessoa errada, ela vai fazer coisa errada em qualquer parte do mundo, né? Ela, As até a estruturas, caderneta de poupança ela vai usar de forma errada. né? Em qualquer idioma, em qualquer nação, e olhando de novo pelo nosso lado americano, isso acho importante a gente trazer essa relevância. Quando eu lido com uma família que já possui a residência fiscal nos Estados Unidos, seja um green card, né, ou como eu, que hoje sou cidadão americano, aliás, eu sou cidadão americano desde 2013. Então, para efeito do fisco americano, nós temos uma isenção patrimonial do famoso imposto de renda, do imposto de herança americano de 40%, Aham. de 13,6 milhões de dólares. Então, o que, que isso quer dizer? Pega 13,6 milhões do meu patrimônio, 13,6 milhões do patrimônio da minha esposa. Antes do governo ficar com $1 desses 40% do famoso imposto de herança, nós americanos temos uma isenção patrimonial de quase 28 milhões de dólares. Tá? Excelente. Quando a gente traz isso para o cliente brasileiro, e é isso que precisa ficar muito claro, tá? E não só o brasileiro, mas o público de qualquer nacionalidade. Essa invenção patrimonial, você tem ideia, doutor Francisco? Você tem, obviamente, mas eu faço a pergunta de novo para o nosso público. Vocês têm ideia qual é a isenção patrimonial do imigrante aqui nos Estados Unidos? Quem souber, por favor, pode dizer. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, pessoal. De quanto é a isenção, Roger? $60 mil. Olha, Isso quer dizer o quê? Como muitos brasileiros se apaixonam por Miami, vão em Miami, compram um imóvel de $1 milhão, tá? Se Deus no livro guarde aquela família brasileira falecer com aquele imóvel no nome, na pessoa física, o governo vai tirar $60 mil de isenção sobre o patrimônio e os herdeiros vão pagar 40% do imposto de herança acima de $60 mil. Então, existe uma diferença muito grande entre o planejamento do green card holder e do cidadão americano e dos clientes internacionais. Por isso que essas conversas de estruturação patrimonial através de offshore, o que, que a gente faz? A gente monta uma conta de investimento numa corretora americana e sim. dependendo do valor que eu tenho investido, se eu morrer amanhã, não importa. Se eu tiver ações de empresas americanas, $60 mil é a minha isenção. Então, eu transfiro as cotas da minha empresa de investimento para uma estrutura offshore. Dessa forma, eu elimino, né, o imposto Custo de sobre. herança americano. Então, isso é muito importante. Muitos brasileiros hoje, os que já tomaram a iniciativa de investir no país, alguns casos a gente ainda encontra famílias com recursos no país, eles sendo residentes fiscais no Brasil, porém as estruturas ainda precisam ser ajustadas aos olhos, né, do fisco americano. Então isso é muito importante. Olha, E já. o doutor Rufino Isso. está fazendo uma pergunta ali. Qual é o limite anual de remessa para investimento nos Estados Unidos? Como eu falo sempre, se você transferir $10 mil para os Estados Unidos, ou um bilhão de dólares, tá? A partir do momento que você lidou com os impostos no Brasil, né, a transferência dos recursos para os Estados Unidos, praticamente é somente o IOF da transferência. Tá? Eventualmente, dependendo das estruturas, dependendo do que a gente investir nos Estados Unidos,
existe ganho de capital, existem os impostos pertinentes a cada investimento, mas a Uhum. transferência de recursos do Brasil para os Estados Unidos, US$ 10.000, US$ 100.000, 1 milhão ou 10 milhões, a partir do momento que esse dinheiro foi taxado no Brasil, não vai existir uma segunda taxação desse dinheiro aqui nos Estados Unidos. Tá? Bom, obrigado aí, doutor Rufino, pela pergunta. Pessoal, quem tiver mais dúvidas, coloque aqui, tá? Coloque aqui, porque é extremamente, digamos assim, importante esse assunto neste momento. Começo de ano, todo mundo com novos projetos, com novas É, ideias, é, baterias aí recarregadas para 2025, e nada sim, melhor do que começar aí, já que a nossa perspectiva aqui no Brasil é de aumento de taxa de juro, provavelmente aumento de carga tributária também com a reforma e tal, a gente tem que buscar alternativas aí para exato. proteger o nosso patrimônio, pessoal. É dinheiro que a gente trabalha, é tempo que a gente investe, não pode deixar isso, o governo simplesmente levar isso aí de uma forma totalmente passiva, né? Claro, E por a gente. total irresponsabilidade do governo, né? Total Exatamente, irresponsabilidade total mesmo. fiscal. É. Então, Roger, agora que a gente já entendeu aí a grandiosidade do mercado americano, as questões relacionadas à segurança, olha, o grande amigo Leonardo Torquetti. Leonardo, obrigado aí. Tem uma pergunta aqui para É. Sim, que ele fez, inclusive relacionando essa questão da offshore aí, né? muito bom. É. Eu queria que a gente falasse um pouco aí Tá. das formas eficientes da gente investir. Vamos. Então, você Vamos, pode vamos abrir a falar de. conta numa corretora, comprar ações da Apple, da Google, da Amazon, do McDonald's, da Disney, É, operar no mercado de derivativos se você quiser. Se você não é, quiser, pode operar no mercado de renda fixa, tem os bills, os bonds exato. americanos, tem o mercado de REITs, né, que é o E mercado equivalente ao de isso. fundos Fundos imobiliários aqui no Brasil. imobiliários. Enfim, É. existe uma gama de ativos que você pode operar. Novamente, Gigantesca. É. tudo de forma legal, declarado para a Receita Federal, nenhum É. nada ilícito, né? E tem Exato. outras É. formas também que o Roger vai colocar aqui. Se você Exato. quiser Eu vou, responder vou já a responder a pergunta do pergunta já Leonardo e do Dr. Rufino, do a gente já Leonardo. segue. Excelente. Então, a partir de qual valor, né, de patrimônio em dólar vale a pena a estrutura de uma offshore? Essa é uma pergunta, de novo, muito subjetiva, porque a gente sempre, antes de dar uma recomendação final para um cliente, a gente, como o meu trabalho aqui é de um advisor, né? Então, eu sou um financial advisor aos olhos, né, do fisco, dos reguladores, né? Sou regulado pelo SEC, pelo FINRA. Então, a gente nunca faz, vamos dizer, uma recomendação final para os clientes antes de fazer uma análise mais técnica de patrimônio e tudo mais. Mas vamos interpretar assim, para a gente abrir hoje uma estrutura de uma offshore, um advogado que, de novo, não é o trabalho que eu faço, mas a gente trabalha com pessoas, né, que são especialistas nessa parte. O advogado vai cobrar 4, 5, 6 mil dólares para a Uhum, estruturação dessa offshore. Tá? Então, entre os honorários, as despesas, né, com cada. Se vai ser em BVI, é um pouco mais barato do que em Cayman. Se for em Bahamas, vai ser mais barato do que BVI, do que Cayman, as Ilhas Caimã. Então, tirando esse custo inicial, né, que é o custo de implementação da offshore, isso vai girar uma média, algumas estruturas 2, 3 mil dólares por ano, algumas estruturas um pouco menos, mais 500, 600 dólares anuais aí de um contador para fazer um imposto de renda. Então a gente precisa olhar qual o valor em ativos, né, investidos, que vale a pena a gente começar a olhar essa diferença entre criar uma offshore ou fazer uma gestão um pouco diferente em termos de estratégia. Tá? Então, isso é mais a grosso modo, dá para a gente aprofundar bem mais, mas eu acho que já deu para ter uma ideia. Né? Algumas estruturas, por exemplo, já entrando nessa parte, né, dos investimentos americanos, nessa parte de proteção, e o doutor Francinaldo, para vocês que são alunos do doutor Francinaldo, já ouviram, né, sobre a árvore, se o doutor Francinaldo quiser falar um pouco, né, da árvore de proteção, quer isso. falar um pouquinho dessa parte, doutor Sim, Francinaldo? sim, exatamente, né? A gente usa aí
A gente usa aí a nossa árvore da riqueza, né? Que Árvore da a riqueza. mesma que a gente usa aqui no Brasil, a mesma que a gente usa no Brasil, que a gente usa lá nos Estados Unidos também. Reserva de emergência, proteção financeira patrimonial, planejamento tributário americano, planejamento sucessório, eles são importantíssimos aí. Com relação à renda fixa, tem a renda fixa americana, tem também as ações, tem os REITs, então a gente segue exatamente aquela filosofia. Isso. Apenas com uma coisa que é muito mais, digamos assim, reforçada, né? Que é o quê? O planejamento tributário e o planejamento sucessório, que o Roger já falou aqui, É, por conta do imposto sobre é, a herança, né? exato. Então, reforçando isso. Por isso que é sempre bom contar com É, uma pessoa para orientar, é, principalmente se você já tem um patrimônio aí acima de US$ 60.000, porque exato. aí, para você se precaver com relação ao imposto sobre herança, É, mas basicamente a gente segue a mesma é. filosofia aí da nossa árvore da riqueza no Brasil. E nessa parte voltada, né, a estrutura que eu falo, quando a gente desenha um plano para uma família, a gente começa sempre o que nós chamamos, né, os componentes de proteção da vida de uma pessoa. O que pode dar errado na nossa vida? Uma morte prematura, uma invalidez não esperada, né? Uhum. Ah, Deus o livre e guarde, um ataque cardíaco ou uma internação por um problema grave, onde a minha conta no hospital vai ficar 1, 2, 3 milhões, né? Então, e obviamente, embora nós brasileiros não pensamos nisso com frequência, eu posso até fazer uma pergunta aqui. O que faz parte ainda desses componentes de proteção? Um testamento, né? E aí, o que eu faço isso de novo há 2 décadas. São raras as exceções que eu sento para conversar com uma família brasileira, onde eles falam, não, eu já tenho toda essa parte testamentária feita. Então, de novo, nos componentes de proteção, o que pode dar errado? Uma morte prematura, vamos falar de seguro de vida, uma invalidez não programada, um acidente de carro onde eu fiquei numa cadeira de roda. Como que eu protejo a minha income, a minha receita? Eu sou um caso de Covid, graças a Deus eu sobrevivi, mas atleta saudável, não bebo, não fumo, nunca usei droga na minha vida, peguei Covid no Brasil. No Brasil, em 2021, fiquei 42 dias internado, fui entubado, quase morri, deixei uma conta para 1.000 aí no Brasil. Graças a Deus, como eu faço isso para viver, eu tinha um bom plano de saúde no Brasil. A minha conta ficou 1.400.000 reais em 40 dias, 42 dias de internação. Então, isso está ali, ó, nas camadas de proteção. Falando ainda de proteção, uma das grandes diferenças, e tem sido parte do que eu e o Dr. Fracinal já conversamos em algumas lives, as estruturas de seguro de vida nos Estados Unidos, com todo respeito ao mercado brasileiro, conheço, tenho as minhas licenças no Brasil, então eu posso falar como um licenciado também no Brasil, tá? As diferenças de produtos são absolutamente gigantescas. Nos Exato. Estados Unidos, vamos falar pelo aspecto fiscal da conversa, né? Eu, cidadão americano, então se eu tenho um patrimônio de 10 e eu tenho um seguro de vida de 10 milhões, se eu morrer amanhã cedo, o meu patrimônio total para efeito do cálculo de imposto de herança seriam 20 milhões. Então o que o americano faz? Ele pega a pólice de seguro de vida dele, cria uma trust, né, uma PJ irrevogável, faz uma doação daquela apólice para um trust, logo aquilo não faz mais parte do meu patrimônio. Tá? Uhum. O brasileiro, aonde que ele é taxado? O que nós chamamos de US Cyrus Property. Tudo que é propriedade americana. Se eu comprar um imóvel, sendo um residente brasileiro, acabei de falar, e morrer com esse imóvel aqui no meu nome, é US$ 60.000 de isenção, vou pagar o imposto de herança. Se eu tiver US$ 1 milhão em ações da Apple e falecer, a Apple é uma empresa americana, US Cyrus Property, US$ 60.000 de isenção, vou pagar o imposto de herança americano. Mas se eu comprar um seguro de vida nos Estados Unidos, e a gente vai explorar um pouco mais, né, das Essa terra. estruturas de seguro de vida, quanto que eu vou pagar de imposto de renda, de imposto de herança, sendo um residente brasileiro? Zero. Porque aos olhos do fisco americano, a estrutura de seguro de vida para um imigrante é tida como um instrumento não passivo de impostos. Então, é um bem intangível
não tributável nos Estados Unidos e ainda não tributável no Brasil. Então, ele se torna um instrumento financeiro onde eu vou criar uma alavancagem patrimonial maravilhosa, porque o prêmio, né, o pagamento que eu faço da minha apólice vai para uma conta de investimento. Eu posso Uhum. indexar essa conta de investimento num índice do SP500, num índice privado como o da Fidelity, né, que é uma empresa americana que faz gestão de 6 trilhões de dólares. Então, ou seja, são pessoas altamente capacitadas fazendo gestão desses recursos. E aí eu tenho travas contratuais no sentido de, vamos dizer que o índice subiu 5%. Algumas estruturas que nós oferecemos aqui nos Estados Unidos, eu recebo um bônus de participação em cima da rentabilidade do índice. Então, se o índice subiu 5, a minha pólice vai subir 10, porque eu tenho 200% de bônus de participação em cima da rentabilidade do índice. E nos anos como 2022, né, que o SP500 caiu 22%, eu tenho uma trava contratual em zero. Então, olha que interessante. Eu adquiro um seguro de vida. Se eu morrer amanhã, o meu US$ 1 milhão, né? Vamos fazer conta simples. Não é tributável para o fisco americano, não é tributável para o fisco brasileiro. Então, eu criei um instrumento patrimonial para minha família de US$ 1 milhão, 100% isento de impostos de herança e de renda. Uhum. Dentro da minha apólice, o prêmio, né, o pagamento, então vamos dizer que eu pague 20, 30 mil dólares por ano. Eu tenho, obviamente, o custo do seguro, a diferença vai para essa conta de investimento. A bolsa subiu 5, meu seguro de vida em retorno de 10. A bolsa caiu 20. Eu vou olhar para todo mundo e falar, olha que legal, esse ano eu tive perdas em outros investimentos, o meu seguro de vida eu travei em zero. Então, se torna um hedge contra vários instrumentos financeiros de risco. Tá? E uma analogia que eu faço, né, que fica sempre mais fácil. Eu tenho US$ 100 mil investidos, tá? E Uhum. o mundo ficou de ponta cabeça. Então, a Bolsa Americana, o SP500, caiu 50% em um ano. Então, o meu US$ 100 mil ficou quanto? US$ 50 mil. Eu perdi 50% da minha rentabilidade, certo? Certo. Agora, de US$ 50 mil, quanto eu preciso de retorno para voltar a zero? Eu preciso de 100%. 100% de retorno. Mano, peraí, eu perdi 50. Não importa. Mas o teu 50 virou 100 para eu voltar a zero. Então, quando a gente olha essas estruturas de seguro e você fala para o cliente, meu amigo, o -20, na realidade, não é -20, porque ele travou a tua perda em zero, isso são anos, às vezes, de recuperação de uma rentabilidade negativa. Tá? Então, esse é um dos produtos que a gente sempre traz para a mesa, que ao invés de estruturar uma apólice de seguro no Brasil, você pode estruturar uma apólice de seguro aqui nos Estados Unidos. Né? Bom, Ah, mas a SUSEP permite isso? Perdão, doutor Francinaldo, só para finalizar bem essa parte. O Roger não pode abordar o doutor Francinaldo no Brasil e vender uma apólice para ele, né? Porque eu estaria infringindo as regras da SUSEP no Brasil. Mas se o doutor Francinaldo pegar um avião, me encontrar aqui em Miami, e o ato jurídico for firmado em solo americano, eu não infringi as regras da SUSEP, o doutor Francinaldo não infringiu as regras da SUSEP, e está todo mundo protegido dentro da equação. Tá? excelente. Perdão, falei um pouquinho demais aí, mas era necessário. Não, excelente, Roger. Então, pessoal, esse instrumento, ele é um instrumento muito bom mesmo. Que é o quê? É um seguro, mas que nos Estados Não. Unidos ele serve como também um instrumento de investimento e de alavancagem, com nível de segurança, tá, pessoal? Aí tem algumas perguntas aqui que eu queria Eu que a já, gente respondesse. eu já vou respondendo aqui, do doutor Rufino. Isso. Existe um limite por CPF. Que eu saiba, de novo, mesmo estando aqui, recebendo vários clientes com muitos recursos, não existe um limite de CPF de saída. Você vai colocar como disponibilidade no exterior. Código 55.500, né, da CASEX, na hora que você fez a remessa, disponibilidade no exterior.
eu posso disponibilizar US$ 20 mil para viagem, US$ 1 milhão para minha compra de um imóvel em Miami, para os investimentos da XP em Miami. A partir do momento que saiu do Brasil dentro dos códigos corretos, como disponibilidade do exterior, ao que eu sei, não existe um limite por CPF da saída desses recursos. Tá? A doutora Delci, existe diferença nas aplicações para PJ ou holding? Não. As criações de holding, né, ou que nós chamamos essas estruturas offshore, Uhum. é mais para proteção patrimonial do que, na realidade, as aplicações. Eu posso comprar ações da Apple na pessoa física, eu posso comprar ações da Apple na pessoa jurídica. Então, é mais a estrutura de proteção em volta dos meus Isso. investimentos, tá? Eu vou só clarificar aqui para a doutora Neuci Zanon, além de ser uma das minhas mestras, né, de neurocirurgia, a Que doutora Neuci é uma fantástico. exímia neurocirurgiã pediátrica, uma das Ah, melhores, se não a melhor aí do Brasil. E eu aprendi muito com ela e tive a oportunidade de trabalhar com ela um tempo. Até hoje, quando eu vou a São Paulo, eu atuo lá na clínica dela, no Senep. que E a fantástico. doutora, eu queria só clarificar, Neuci, para você o seguinte: até US$ 60 mil, Isso. se você investir como CPF, como pessoa física, quer dizer, você, doutora Neuci, você está isenta lá daquele. Isenta não, você tem aquela questão do imposto de herança. Americano, isso. Agora, se o seu patrimônio passa acima de 60, né, na verdade você está isento, né, Roger? Isento. Isso, 60 mil Mil é isento. isento. Agora, Isso. se você passou de 60 mil, aí você não está mais isenta como pessoa física. Aí o ideal é você investir através de uma PJ americana, que seria, né? Que isso é que no Brasil seria a PJ o termo, através de uma empresa, de uma offshore, que a gente fala. Esse que é Não, o aí termo. sim, é offshore, né? A Offshore. LLC é a estrutura jurídica Isso. americana, mas ao mesmo tempo ela é taxada como, porque ela é também uma propriedade americana. Uma LLC é uma empresa americana. Então, se eu tenho uma PJ com US$ 100 mil ali dentro, eu não tenho diferença se as ações da Apple vão ficar mais caro ou mais Mais barato barato. pela PJ. Mas o que eu tenho é isso. Aí eu criaria a estrutura offshore para proteger os Isso. US$ 100 mil dentro da PJ, né, da Isso. LLC americana. Isso, É para isso mesmo. proteger principalmente aí do imposto de herança. Porque aí, se você vir a falecer, por exemplo, e os seus herdeiros e sucessores, se estiverem cotas de dentro da sua offshore, É, eles não vai ter o imposto, porque não vai haver essa transferência. Em tese, é como se não houvesse a transferência do bem, porque eles já são cotistas, né? Eles isso, já são sócios, isso. então não teria. Tá? Então, só para deixar isso claro, assim, para ficar bem claro, até 60 mil, como Eu faço o pessoa que eu física, quiser. você está isento. A partir daí, você passa a pagar o imposto, a não ser que você invista através de uma offshore. Pronto, Exato. basicamente é isso. Tá? Basicamente é É isso. isso. Tá? Doutora Cássio, ali, offshore seria apenas para patrimônio financeiro? Não. Eu posso colocar ali tudo. Posso colocar meus imóveis. Se eu tiver uma empresa operacional nos Estados Unidos que existe um valor de venda, vai fazer parte futuramente também do meu imposto de herança. Então, eu posso colocar uma empresa dentro de offshore, eu posso colocar imóveis dentro de uma offshore, o meu portfólio de REITs, a minha carteira de Isso. ETFs, eu posso realmente colocar absolutamente todos os instrumentos financeiros dentro de uma estrutura offshore, tá? Então não existe limites do que uma offshore pode fazer gestão. E posso ir até um pouco além, né, nessa conversa, que é algo que me fascina, que é essa parte da estruturação patrimonial dos nossos clientes. Então, recentemente, nós trabalhamos com uma família brasileira extremamente abastada, né, com muitos recursos, com empresas, fazendas, agronegócio, enfim. Uma família, como eu brinco, né, que deu muito certo no Brasil. Quando me conheceram, eles já tinham mais de uma dúzia de imóveis nos Estados Unidos, todos os imóveis na pessoa física. Olha Tá? só. Então, patrimônio expressivo já nos Estados Unidos, mais de US$ 10 milhões. Quando eles aprenderam que dos 10 milhões, somente US$ 60 mil não era passível, né, dos impostos americanos, é aquele primeiro susto, falou, meu Deus, fizemos tudo errado.
Mais ou menos. Estruturamos os imóveis, transferimos as cotas de todos os imóveis para uma estrutura nas Ilhas Caimã, e aí nós começamos a falar do Brasil. Olha que conceito interessante, que, de novo, não é para todo mundo, mas dependendo da estrutura patrimonial brasileira, o que os nossos advogados trouxeram para as mesas? Hoje existe uma conversa muito grande, né, das estruturações de holding no Brasil. O porquê criar uma holding patrimonial? O porquê criar uma holding imobiliária? Mas, com todo o respeito, defendendo sempre as melhores palavras, né, doutor Francinaldo? O Brasil continua sendo o Brasil. A É. parte sucessória e de herança no Brasil, ela é muito complexa, né? A parte dos herdeiros, quem tem direito, você não pode discriminar. Aqui nos Estados Unidos eu tenho duas meninas, duas filhas. Eu decidi que uma merece mais do que a outra, eu posso deixar 100% do meu patrimônio para uma filha, nada para outra. Eu nunca vou ser contestado na corte. Posso ser contestado, mas quem contestou tem pouquíssimas chances de ganhar. De novo, o patrimônio é meu. Eu cresci meu Uhum. patrimônio. Se eu quiser doar tudo para uma instituição de caridade e não deixar nada para ninguém, é um direito meu. No Brasil, todos os herdeiros têm direitos iguais. O filho bom, o filho ruim, o filho mais ou menos. Todo mundo tem acesso. Essa família em particular que eu estou mencionando, o que a gente está fazendo? A gente está pegando as estruturas já criadas das holdings no Brasil, transferindo as cotas dessas holdings para uma estrutura americana em Delaware. De Delaware, a gente puxou um fiozinho para uma estrutura offshore nas Ilhas Caimã, e nas Ilhas Caimã nós criamos um trust, uma PJ, né, um trust, em cima de toda a estrutura brasileira. Então, se Deus o livre guarde, ou não se, né, mas quando acontecer o óbito dessa família, o patrimônio brasileiro, com todo o respeito, não faz mais parte do Brasil, e sim da estrutura jurídica criada fora do Brasil. A gente eliminou É. praticamente toda a sucessão patrimonial dessa família no Brasil. Então, isso é algo que, de novo, não se aplica a todos os clientes, né? Mas em alguns clientes com patrimônio expressivo no Brasil, imagina você criar um plano de sucessão onde a última pessoa que vai dar pitaco no que você fez é o Brasil. Para mim, já seria de altíssimo sucesso. Mas Então, o seguro se aplica aqui a todos, né? O o seguro de seguinte, vida que a gente está falando aqui. E aqui, pessoal, eu sempre gosto de fazer essa analogia aqui. Grande parte dos que estão aqui ou já fizeram um curso Enriquecer Faz Bem à Saúde, ou já tiveram contato com alguma das minhas aulas, das minhas palestras, dos eventos, e sabem que um dos elementos da nossa árvore da riqueza é a proteção financeira patrimonial através dos seguros de vida aqui no Brasil. Então, existem várias seguradoras aqui, praticamente todas são americanas, ou têm alguma perna americana, mas quando elas vêm porém, para o Brasil, elas têm que se submeter à regra da SUSEP, domesticarem as suas operações. domesticar. E aí aqui, pessoal, isso que é importante vocês entenderem. Quando entra no Brasil o produto para ser comercializado aqui, ele perde muita eficiência porque a SUSEP, nós vivemos num país onde o governo acha que todo mundo tem que ir de minhoca. Isso. Então, ele diz assim, olha, aí aqui você não pode fazer isso, 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 aquilo. Então, o seguro fica sendo um produto muito mais de seguro do que de investimento. Mas quando você faz isso nos Estados Unidos, como o Roger colocou, se você faz a assinatura do contrato lá nos Estados Unidos, e aqui eu sei que muitos de vocês viajam muito, a doutora Neuci é uma das que mais viaja, que eu sei aqui, né? Fora os outros colegas, doutor Jean e outros colegas, doutor Rufino eu não sei, mas viaja muito, então você pode aproveitar uma viagem dessa para fazer. E lá, pessoal, não tem SUSEP. Então, o produto ele se torna um seguro, É. mas também um produto de investimento. Então, aí você tem as duas coisas num produto só, além de ser um produto dolarizado, que inclusive o Roger pode falar aqui mais um pouquinho, eu sei que já está chegando no final, permite alguns resgates em determinados momentos, a mesma questão da vantagem tributária. Então, tudo isso são vantagens, pessoal, de um país onde a regulação, as agências reguladoras, ela não atua lá.
Então, o Exato. produto é muito. É o mesmo produto, a mesma Prudential aqui no Brasil é a Prudential lá. A mesma MetLife lá é a MetLife aqui. Só que aqui tem SUSEP e lá não tem. Então, aqui o São nosso mundos produto ele perde diferentes. muito, muita É, eficiência. Mas lá ele é. não perde, muito pelo contrário, ele ganha. Então, E, daí e, essa questão de um instrumento de dolarização. e eu posso até fazer uma analogia. Alguns anos atrás eu fiz um teste, né, uma das minhas viagens ao Brasil. Eu chamei um agente financeiro da Prudential e na época eu tentei, falei, eu queria comprar uma apólice de 10 milhões de reais no Brasil, né? Primeiro que o agente quase caiu da cadeira porque ele não conseguia entender Hum, por que eu precisaria de 10 milhões de reais de cobertura. Mas depois que a gente passou essa fase da conversa, veio a parte dos pagamentos. Então, seriam 10 anos de pagamento de 500 mil reais corrigidos. Tá? Numa conta rápida, 10 anos de 500 mil, eu pagaria 5 milhões, obviamente corrigidos, nós vamos fazer conta redonda. 5 milhões de reais para comprar uma pólice de 10 milhões, ou seja, 1 para 2, né, no meu caso. Paguei 1, ganhei 2. Nos Estados Unidos, na minha idade, que eu fiz a cotação, né, alguns anos atrás, estou com 52, acho que era uhum, 45, 46. A minha alavancagem nos Estados Unidos, em termos da mesma estrutura de seguro, era 1 para 20. O que é 1 para 2 no Brasil, virou 1 para 20 nos Estados Unidos. Então, por aí, sem entrar. Eu vou até, doutor Francinaldo, com a tua permissão, mandar o nosso e-book, né, falando dessas estruturas de seguro de vida, as diferenças entre quantas empresas operam no Brasil hoje. Tem pronto. 200 empresas entre bancos e seguradoras hoje no Brasil. Nós Nos vamos Estados Unidos são 5 disponibilizar. mil. Pessoal, nós vamos disponibilizar o e-book, então, que o Roger vai encaminhar em todos os nossos grupos de WhatsApp. A Lígia Fantástico. vai postar lá para todo mundo baixar o e-book e adquirir esse conhecimento aí, que é fantástico, viu, pessoal? Se a gente Isso. acha que a nossa bolsa de valores já é algo grande, eu vou dizer para vocês que a nossa bolsa é uma pochete É uma perto pochete. É, da dimensão do mercado americano. Tem uma pergunta aqui muito pertinente do amigo Leonardo Torquetti. Você pode responder? E depois eu vou te fazer uma absolutamente correto. pergunta aqui para a gente organizar aqui, para a gente já ir finalizando, que esse Legal. papo está muito bom. Então, doutor Leonardo, eu imagino, né? Doutor Leonardo, sim, o seguro de vida nos Estados Unidos, o ato jurídico, ele vai ser firmado sempre em solo americano, porque a última coisa que a gente vai fazer é infringir uma regra de SUSEP no Brasil. Então, os nossos clientes abrem conta corrente nos Estados Unidos, tá? Eles transferem o dinheiro do pagamento do prêmio, né, da apólice, para a conta americana, e na conta americana a seguradora americana vai fazer o débito, né, a cobrança do pagamento. Então, 100% do ato jurídico. E por que isso? Primeiro, para a gente não infringir as regras da SUSEP, e depois, o mesmo produto que é oferecido para o Roger como cidadão americano é oferecido para o doutor Francinaldo como cidadão brasileiro. Então, não existe uma discriminação de produto, e sim mediante ao ato jurídico. Se o doutor Francinaldo cumprir as regras de aquisição das seguradoras americanas, ele tem o mesmo produto sendo brasileiro que eu, como americano, tenho acesso. Isso eu acho fantástico. Olha, Tá? excelente. Aí, Leonardo, aproveita uma viagem aí, vai para Disney com a família, que você já iria, ou para um congresso, e aí fala com o Roger aí para vocês já se Exato. encontrarem lá É, e darem andamento nisso. Tem vários colegas já fazendo isso. Eu estou com previsão de isso. fazer aí agora até final de fevereiro, março também, para fazer Isso. isso, tá? E aí, pessoal, eu queria perguntar, perguntar não, queria perguntar aqui para o Roger o seguinte. Temos aí quase 30 pessoas aqui na live. Eu sei que nem todas são de São Paulo, mas o Roger, olha, o Leonardo está colocando aqui que irá aos Estados Unidos. Léo, depois, se você quiser, você me autorizar, eu passo o seu contato para o Roger, para vocês conversarem aí, tá bom, amigo? O Léo é um grande amigo aí, aluno nosso, aplica a estratégia aqui no Brasil. Tenho certeza que você vai Fantástico. gostar É. de fazer aí a alocação, aí, a diversificação geográfica. E aí eu queria aproveitar, olha, o grande amigo, o doutor investidor está aqui, o Vitor. Vitor, nós estamos num trabalho aí que vai sair um produto bem legal.
E, Roger, em algum momento a gente vai entrar em contato com você também, porque inclui Fantástico. investimento fora do Brasil aí, viu? Isso, não deu para cobrir tudo nessa live de hoje, mas pensem assim, o Roger opera nos Estados Unidos na capacidade de um financial advisor. Então a gente faz gestão de Uhum. patrimônio com essas estruturas de seguros e tudo, e também gestão de recursos. Então, hoje o meu broker dealer, que é Osaic, né, um dos maiores broker dealers americanos tradicionais, e a gente tem uma infinita gama de oportunidades em termos de REITs, CTFs. Eu não faço o que o doutor Francinaldo faz, são as estruturas de opções. Tem que ser o meu amigo neurocirurgião, essas coisas mais complexas, é sempre com o doutor Francinaldo. Mas para as estruturas americanas de investimento, a gente pode marcar uma live, obviamente, para falar também sobre isso. Tá? Então, eu queria perguntar aqui para você, Roger, quando que você estará no Brasil e em São Paulo, né? Porque aí eu tenho também agenda para São Paulo e muitos colegas aqui são de São Paulo, tá? Sim, E a gente pode organizar um almoço, um jantar, um café da manhã com vocês podemos. presencialmente aí, que eu acho que Tá, vai ser bem legal, viu, pessoal? E outra tá, coisa, a gente vai iniciar aí com o Roger, já conversei com ele. Nós temos vários grupos de WhatsApp, praticamente um para cada estado brasileiro hoje, de investidores, e tem estado que tem mais de um. E aí a gente vai marcar uns encontros online e com cada grupo. Então, o é, pessoal de São Luís, o pessoal de Fortaleza, o pessoal de Recife, o pessoal de Belém, o pessoal de São Paulo, o pessoal de Santa Catarina, todos os lugares, Rio de Janeiro, onde a gente tem grupo. Eu acho que vale a pena uma abordagem mais individualizada para vocês tirarem as dúvidas. Então, pessoal, sim. Roger, você já tem agenda para São Paulo? Já tem alguma Ah, coisa já eu, programada? Que aí a gente pode combinar já com o pessoal e já ir montando um grupo de ah, interessados que queira aí conhecer melhor os produtos e tal. E claro, né, sendo sim. interessante começar a usufruir de todos esses benefícios, aí, assim como o Leonardo já colocou aí. Tá. Em princípio, a minha ideia é estar indo para o Brasil logo após o Carnaval, porque a gente fala, mas esse começo de ano, a velha tradição brasileira, o Brasil começa depois do Carnaval, então eu estou programando a minha primeira viagem desse ano para logo após o Carnaval. Não tem uma data específica, se vocês quiserem trabalhar alguma data, eu com certeza me disponibilizo para estar aí em São Paulo, ou se a gente precisar fazer algumas viagens dentro do Brasil, eu estarei disponível para isso. Tá bom, então eu vou fazer o seguinte, pessoal, fazer aquilo que a gente sempre faz aí para tentar organizar o pessoal, porque isso é muito importante mesmo. Eu vou criar um grupo no Zap, vou colocar, posso te colocar Roger e Karina. E aí, Por quem favor. tiver interesse em participar desse grupo, que é, vamos colocar assim, como proteção, dolarização, enfim, eu vou postar o link em todos os outros grupos que a gente já tem, deixar aqui no Instagram, em todas as mídias sociais. Quem quiser entrar, acessa o link, vem para o grupo. E aí lá no grupo a gente se comunica com o Roger e pergunta, vê quando é que ele É. vai ter uma data para vir. A gente faz um almoço, um jantar e troca uma ideia aí, bem legal aí, Fantástico. que É, presencialmente a coisa fica bem melhor, tá bom? sem dúvida. Prontinho. Então, agradeço demais, mais uma vez, a oportunidade. Obrigado a todos vocês. Excelentes perguntas. Voltem, olhem a live, assistam a live de novo, entrem em contato. E ao doutor Francinaldo, como eu brinco sempre, né? A minha cabeça, graças a Deus, é muito boa. Mas se um dia der um tilt, é o doutor Francinaldo que vai cuidar dela. Então, Eu vou ter que eu tenho viajar para plena, Miami, ou então você vai ter eu que vir a tenho Belém. plena Não, confiança São Paulo, nesse São Paulo. homem e é um prazer trabalhar com você, doutor Francinaldo, sempre. Muito, muito obrigado. Olha, o Ruzi Barado, esse perfil, dizendo que quer participar do grupo. Então, Ruzi, se você puder entrar em contato comigo no direct, deixar seu contato, seu telefone, que aí quem que já deixar eu já vou incluindo, mas em todas as nossas mídias, aí eu vou passar aí o grupo para quem quiser fazer parte e a gente programa aí. A gente vai buscar o Roger no aeroporto, leva ele lá no Figueira Rubaiá, para ele poder comer bem. Excelente. Tá. Ah, Rose, Como um você é bom de taurino Belém? que sou, eu adoro comer carne. Não, e é bem legal. É um papo muito bom, viu, pessoal? Muito, Muito bom. muito enriquecedor, tá bom?
E Que bom. assim, a live vai ficar gravada aqui no perfil, então quem quiser compartilhar, pessoal, compartilhem com as outras pessoas para assistirem, tá? E assim, eu acho que ficou tão legal o tema que eu vou convidar o Roger para uma próxima live aí, em breve, eu acho que ainda esse mês aí, se o Roger tiver disponibilidade, para a gente falar um pouco mais dos produtos em si. Eu falo um pouco Legal. mais da parte dos investimentos, compra de ativos, estratégias com Isso. opções, que é o que eu gosto muito de fazer, e o Roger pode detalhar mais a questão. E tem uma coisa importante também, que é o plano de saúde que você pode contratar. Não, não é, o seguro saúde, né? O Seguro nome saúde com americano cobertura também. global, exatamente. Então, Cobertura no a, mundo todo, a muito gente. bom. A gente pode falar sobre Então, isso. pronto, Roger, está feito o convite. Vou criar o grupo. Pessoal, quem quiser entrar no grupo, me mande no telefone no direct aqui, ou fique atento aos grupos onde a gente vai postar o link justamente com o e-book que o Roger vai me encaminhar, tá bom? Isso. Me encaminha para passar para todo mundo. E vamos em frente, pessoal. Assim como a gente tem que dar uma virada de chave na nossa vida financeira aqui no Brasil, essa é uma outra virada de chave, a gente entender que o Brasil é um plâncton no oceano que é gigantesco aí, que existe um mundo aí enorme lá fora e É que um, a via de acesso melhor é o mercado americano, porque, como o Roger colocou, representa quase metade é, de toda a movimentação financeira que é feita no do planeta. mundo, Então, no é planeta. isso aí. Vamos em frente e vamos todos juntos aí enriquecer com saúde. Roger, obrigado, obrigado a todos e Obrigado a até a nossa todos. próxima live, Até a pessoal. Obrigadão. próxima. Muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.